Você sabe qual é a história de Ragnarok Online? Ragnarok, o destino final dos deuses. É o evento que daria início a essa bosta que vivemos hoje, ou melhor dizendo, a Era dos Humanos. Mesmo que estivesse escrito que o final dos deuses precisaria acontecer, não agradou nada os deuses, que enviaram as Valquírias, que são semideuses, de armadura e tinham uma aparência duvidosa para virgens, para procurar aquele que trará o Ragnarok e assim evitar a profecia. O que os deuses sabiam é que o Ragnarok se iniciaria com o deus Balder indo de F. Fenrir, o lobo, que na verdade é essa mulher aí, que está em busca do deus, descobre que Balder reencarnou na pele de um jovem com amnésia com o nome de Chaos, deixando a busca e a história toda ainda mais perigosa. Para quem não sabe, toda essa história veio do manhwa feito por Lee Myung-jin, que após ser contratado pela desenvolvedora do jogo, parou de escrever o manhwa e se dedicou à arte e história do jogo. Então, na verdade, o que nós estamos jogando é a continuação da história do manhwa, dividido por episódios, que começou com a Guerra do Império e Ilha das Tartarugas, que foi o primeiro episódio a ser incluído no game, poucos meses depois do lançamento. A lore da ilha é bem bobinha e não tem relação com a história de Ragnarok. Já a Guerra do Império marcou uma revolução nos MMORPGs, dividido por clãs que precisavam destruir o império de um castelo para serem os novos donos do castelo. Essa época de Guerra do Império era realmente muito avançada, com clãs se organizando e fazendo alianças e bolando as melhores estratégias para cuidar dos castelos. Na época áurea do Ragnarok, eu lembro de alguns clãs como Comandos em Ação, que fez uma das maiores alianças organizadas do Ragnarok. Também teve a treta entre a aliança Devils e Angels, e também tinha o clã que eu fazia parte, que era o Team Speaker, que não era um clã muito de guerra, mas prezava pela interação dos seus membros. Esse clã também tinha o primeiro cara que fez um Aprendiz 99, chamado High Apprentice, que também foi o primeiro Bardo 99, já que quando lançou as classes 2-2, ele já tinha um Aprendiz 99 e só precisaria upar os jogos para conquistar o título de primeiro Bardo 99. Um detalhe interessante também é que o sistema de experiência era muito diferente, onde você levava dias para upar somente um level e tinha que tomar o máximo de cuidado para não ir de F, para não perder aquele 1% que era muito sofrido para conseguir. O próximo episódio foi Juno, que foi um episódio muito marcante. Primeiro porque lançaram a expansão de classes 2-2, que antes era só Cavaleiro, Bruxo, Sacerdote, Mercenário, Ferreiro e Caçador. Agora você podia escolher outras classes, como Templário, Professor, Monge, Arruaceiro, Alquimista, Bardo e Odalisca. Falando em Caçador, uma curiosidade interessante é que logo quando o jogo foi lançado existiam algumas mecânicas alternativas, como Caçador 99 Agi e 99 Sword de Adaga, porque o ataque do Gavião era fixo, dependia da sorte e no começo o Gavião descia mesmo com a Adaga. Outra coisa também é que os bruxos conseguiam pegar 100% de esquiva. Então tinha a build de bruxo 99 int e 99 agi. O cast demorava bastante, mas o bruxo não era atingido. Agora falando sobre Juno, Juno era a capital de Schwarzwald, um continente além de Rune-Midgard, que mostrava essa primeira expansão de territórios. Depois disso, e ainda em 2005, surgiu Amatsu e Kunlun. As duas ilhas eram baseadas em um país do mundo real. Amatsu representava o Japão e Kunlun representando Taiwan. Tudo isso fazia parte do plano da Gravity para expandir globalmente. Nesse episódio também veio o casamento, no Ragnarok, com algumas habilidades exclusivas para os casados. Para finalizar o episódio com chave de ouro, chegou também a primeira classe expandida do Ragnarok, os Super Aprendizes, que poderiam chegar até a classe 70, contava com alguns buffs e tinha quase todas as habilidades das primeiras classes. Em 2006 chegaram dois episódios que faziam parte da mitologia de Ragnarok, Umbala e Niflheim. Em Umbala tínhamos acesso à árvore de Yggdrasil, e também tínhamos Niflheim, que é a cidade dos mortos. Outro episódio que chegou em 2006 foi o Heritage, que foi uma expansão bem grande para o Ragnarok. Os clãs ganharam habilidades que precisavam aumentar o nível do clã para liberar e ajudavam bastante na defesa do castelo. E também chegaram os primeiros itens divinos, todos baseados na mitologia nórdica, que eram o Sleipnir, Medingar, Mjolnir e Brisingamen. Todos eles tinham muitos bônus de status e precisavam de muitos itens e muitas pessoas para fazer. Tudo bem que pessoas naquela época não eram um problema para o jogo. Além disso, também incluíram mais cidades baseadas em países. Luoyang, baseada na China, e Ayutthaya, na Tailândia.
Paion foi repaginada, eu acho que ficou pior. E também chegou a Ilha Jawai. Além de tudo isso, desse episódio a maior novidade foi a chegada das transclasses, que eram obtidas quando os jogadores chegavam no 99, e poderiam renascer com a bênção da Valkyria, e se tornar a evolução da sua classe. Mais pra frente falaremos sobre isso. Esse provavelmente foi o tempo áureo do Ragnarok, onde nunca se viu tanto jogador logado de uma vez só. Para finalizar 2006 com chave de ouro chegou o episódio de Inbrock, mais uma cidade que faz parte de Schwarzwald. Além disso também foi incluído o ranking de ferreiros e alquimistas, que dá até hoje alguns bônus para os itens fabricados pelos presentes nesses rankings. Chegando em 2007, já com episódios, tivemos Lighthausen e Nogouts, mais uma cidade que faz parte de Schwarzwald. Cidade-estado trouxe o laboratório de somatologia, que trouxe os primeiros mapas de bio. Foi um dos primeiros desafios reais para os personagens de level alto, que precisava que os jogadores se organizassem em grupos para farmar e upar nos mapas. E esse episódio também ficou marcado pela quest bem elaborada e a lore bem contada para acesso ao laboratório dos bio. Outra coisa também marcou o episódio foi o lançamento do sistema de homúnculos, onde os alquimistas poderiam criar um homúnculo para ajudar a farmar e até em batalhas. Outro ponto positivo do episódio foi a inclusão de novas habilidades para as classes, como a bomba ácida para o criador, algumas novas canções para Menestrel e Cigana, choque rápido para paladino, lanças duplas para o professor, choque de carrinho e força violentíssima para mestre ferreiro e outras habilidades. Outros pontos fortes do episódio foi o lançamento da Torre de Thanatos, mais uma classe expandida, os Taekwon, a evolução dos homúnculos e o sistema de culinária. O segundo episódio lançado em 2007 foi Hugel, que é a última parada do aeroplano de Schwarzwald, e marcou a chegada de mais duas classes expandidas, ninjas e pistoleiros. Pistoleiros foi uma das classes mais hypadas do Ragnarok por muito tempo. Primeiro pelo alto dano da classe e segundo pela facilidade que tinha de upar, mas como ainda se tratava de uma classe 1-1, logo caiu em desuso. Finalmente chegamos em Rachel, a primeira cidade do continente de Arunafelds, que é muito importante para o desenrolar da lore principal do game. Freya, a deusa cultuada pelos cidadãos do Império Sacrosanto de Rachel, tinha um templo e os seus devotos acreditavam que a volta de Satamorrock daria continuação ao plano dos deuses. Outra cidade que fez parte de Arunafelds é Vence, que trouxe os mapas dos Magmarings, um dos mapas mais utilizados pelos jogadores para pegarem nível 99. E também o Vulcão de Thor, que para aquela época era um dos mapas mais desafiadores de todos, que trouxe também o MVP Ifrit, que também era um dos MVPs mais fortes dos últimos anos, que necessitava um grupo bem montado e bem equipado para conseguir chegar até ele e acabar com ele. Com a chegada de Rachel e Vence, chegou também a Guerra do Imperium, segunda edição, que trouxe 10 novos castelos com uma nova mecânica de defesa para os castelos que dificultavam o ataque com bandeiras que levavam direto para a Sala do Imperium, guardiões mais poderosos e sistemas de barricadas. Depois, ainda em 2008, chegou mais um episódio importante para a lore principal, a Ilha Esquecida, que comprovou que o rei Tristan III, o querido monarca de Midgard, tinha ido de F. O próximo episódio foi Moscóvia, mais um episódio do projeto global. A ilha, como o nome sugere, é baseado na Rússia, contando com monstros e quests relacionados ao folclore russo. Agora chegamos em um dos episódios mais importantes dessa história, a ruína de Morrock. Nesse episódio, Satan Morrock liberta-se de sua prisão e destrói uma das primeiras cidades e mais importantes do jogo, Morrock. Foi nesse episódio também que chegou a Torre Sem Fim, uma das dungeons mais difíceis já lançadas no jogo, além de várias outras quests. Falando nisso, vamos falar sobre Ashvagon. Com a libertação do Imperador Morrock, surgiu uma fenda e com ela várias quests e muitos desafios. E também o acampamento da expedição da Aliança que encontraram as montanhas dos Manuks. E também o Campo dos Esplendores. Aí nesse ano chegou Brasilis, mais uma cidade do projeto global, e dessa vez o país homenageado foi o Brasil, que homenageou alguns locais, como o Museu do MASP, o Calçadão de Copacabana e também a Catedral de Brasília. Foz do Iguaçu, Bahia e Rio Grande do Sul também foram homenageados. Em 2010 chegamos no Encontro com o Desconhecido, onde aprofundou mais ainda nas cidades de Ashvagon e novas línguas que precisavam ser aprendidas. Já em 2011 chegou a Renovação, onde chegaram as terceiras classes com 13 classes novas. O nível máximo agora chegou a 150. Agora também era necessário menos XP para evoluir, para que os novos jogadores pudessem aproveitar também o novo conteúdo do jogo. Outro país que também foi homenageado no Ragnarok foi a Indonésia, com a chegada de Dewata, com mais alguns monstros e quests baseados no folclore local.
Elo de Castes foi outro episódio que serviu de suporte para os outros, trazendo as montarias que aumentavam a velocidade de movimento, os itens visuais e também os super aprendizes chegaram até o nível 150. Bifrost foi um complemento de Ash Vacuum, que chegou em 2012. Depois veio Malangdo em 2013, que trouxe também finalmente o sistema de remoção de cartas. 2 calabouços que chegaram à expansão, Calabouço Secreto, foi o Portal do Abismo e o quarto andar do Laboratório de Somatologia com as transclasses 2-2, e necessitava que os jogadores formassem grupos elaborados para acessar o andar. Mais um país homenageado pela expansão global foi o Porto Malaya, baseado em Filipinas. Também foi o último projeto que envolveu o projeto global. A Ascensão Shinobi de 2014 trouxe a expansão da classe Ninja, com Kajirou e Oboro, e também a primeira dungeon no modo pesadelo, que foi o Calabouço da Pirâmide de Sograr, modo pesadelo. Eclege foi um episódio importante para a lore principal de Ragnarok, mostrando que o verdadeiro culpado por jogar uma raça contra outra e por colocar a árvore Yggdrasil em perigo, pondo risco à vida de todos, já que Yggdrasil é a árvore da vida. Em 2015 foi lançado somente um episódio, que foi o Guerra do Imperium, terceira edição, onde para os jogadores que não gostavam de como estavam sendo as guerras com as terceiras classes também pudessem ficar felizes. Algumas classes expandidas também estavam proibidas dentro dessa Guerra do Império. Em 2016 veio uma dungeon que foi difícil por bastante tempo, a Fábrica do Terror, dividida em 2 partes. A primeira, o nível máximo do Ragnarok, foi aumentado para 175, e depois foi lançado mais alguns mapas para upar acima do 150. A batalha final foi mais um episódio importante para a lore principal, com o Imperador Morrock e seu plano para se tornar o novo deus da criação, que queria destruir o mundo para reconstruir sua imagem, e também foi seguido pela Trilha do Herói, que foi o primeiro episódio de 2017 e contava bastante da história do manhwa de Ragnarok. Depois vieram alguns episódios que faziam parte da Fenda, a Maldição de Clastheim, Fantasmagórica, Torre do Relógio Distorcida, que eram mais 2 mapas da Torre do Relógio, só que dessa vez para personagens acima de 150. Em 2018 foi lançado um único episódio, que foi o episódio com os Insurgentes, a evolução das classes expandidas dos Meninos de Armas, os Gunslingers. Em 2019 vieram 2 expansões, Banquete Real, que fazia parte da lore de Rune Midgard, e dessa vez vieram os Dorams, que não é a expansão de uma classe, mas sim uma nova raça de Ragnarok. Em 2021, só foi lançado um único episódio, Terra Glória, que marcava um período de paz nos reinos e a sucessão da coroa. Despertar da Luz trouxe classe Ceifador de Almas e Mestre Estrelar, para trazer a evolução para as classes dos Taekons. Nesse mesmo ano veio também 2 mapas da Ilusão, Ilusão do Vampiro e Ilusão da Tartaruga. E também foi incluído o episódio de Illusion, foi o último episódio de 2022. Road to Ragnarok foi mais um episódio, dessa vez em 2023 foi feito um rebalanceamento das habilidades de todas as classes. Trilha do Poder e Trilha do Poder Ultrapassando Seus Limites foram os 2 últimos episódios lançados por Ragnarok, que está se preparando para a chegada das quartas classes. Mas calma, a história já está muito mais pra frente no servidor coreano. E se tem um servidor que está muito adiantado nas atualizações é o Ragnarok History Reborn, inclusive já tem até as quartas classes. Também conta com muito conteúdo exclusivo. Como se não fosse bastante, o servidor também conta com um sistema de RMT, que é o Real Money Trade, ou seja, a troca de dinheiro do jogo por dinheiro real, feito pelo próprio servidor de forma simples e prática. Nesse canal aqui você encontra várias guias com muita informação sobre o Ragnarok e o servidor. Inclusive, se você já quer começar saindo na frente, você pode colocar uns roupas e utilizando meu cupom OCJ473 você ainda ganha mais 10% de bônus. Então não esquece de se inscrever e deixar seu curtir. Se gostou do vídeo, deixa um comentário aí qual foi a melhor fase de Ragnarok. E até o próximo vídeo. Falou!